Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja, que a paz esteja com todos. Amém. Que maravilha. Boa noite também para os que estão nos assistindo em casa. Participem desse culto, né? Eu sempre digo, o culto não é para assistir, é para participar. Então, tanto os que estão aqui presentes como os que estão em casa, participe. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, entregue-se a Ele, amém? Glória a Deus, que alegria. Então vamos à palavra do Senhor, não é, irmãos? Com muita alegria, eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Êxodo, logo no início. Glória a Deus, nós estamos estudando inclusive o Pentateuco. Eu convido a igreja a participar das aulas de bibliologia, que está uma bênção, amém? Toda quarta-feira, exceto essa última semana agora, que foi na sexta, mas toda quarta-feira às 20h30. E nós estamos estudando o Pentateuco. E a palavra de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 8, e vamos ler o versículo 9, versículo 8 e 9, Êxodo 8, e o versículo, vamos partindo do versículo 8, amém? Faraó chamou Moisés e Arão e lhe disse: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo e vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Versículo 9. Moisés disse a Faraó: tenha a bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Faraó respondeu: amanhã. Oremos. Amado Deus, Pai Santo, Pai Poderoso, Pai de amor e misericórdia, louvado seja o Teu nome para sempre, ó Deus. Pai querido, Pai amado, o Teu Santo Espírito aqui está, nos conduzindo, nos orientando e falando com a Tua igreja. Somos a Tua igreja, Pai, e precisamos, ó Senhor, ouvir a Tua voz. Pai querido, nós estamos aqui cultuando a Ti, e desde o momento em que entramos no Teu santo lugar, nesta Tua casa, Pai, Senhor meu Deus, nós sentimos a Tua presença, nós o adoramos, louvamos, o glorificamos, e a Tua palavra já está sendo dita através dos louvores, mas nesse momento, ó Pai, o Senhor vem falar conosco abertamente, ó Pai. O Senhor vem claramente falar, aleluia, aos nossos corações. E eu te agradeço, ó Senhor. Eu te agradeço pelo teu cuidado, pelo teu falar, com todos os detalhes, ó Senhor, porque o Senhor fala ao meu coração, aleluia, primeiramente, e passo para a igreja, aleluia, porque eu creio que o teu Santo Espírito quer a unidade, Ele quer falar com todos, aleluia, por isso recebemos a tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glorifique ao Senhor e aplauda ao Senhor, igreja, aleluia, 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 glórias, 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 aleluia. Queridos irmãos, essa palavra, ela é muito forte. Ela é muito forte. Os irmãos podem ver que Moisés, ele foi falar com Faraó. Moisés
foi chamado, foi escolhido para ser o libertador do povo de Deus, do povo de Israel, dos hebreus. E ele então perguntou a Faraó: quando queres que eu ore para que tires, de ti, pelos teus servos, para que as rãs sejam retiradas? Olha só, irmãos, ele deu uma oportunidade para Faraó. Ele deu um tempo para Faraó. E esta praga era a segunda praga. Os irmãos devem conhecer as pragas que foram enviadas para o Egito. Amém? Eu acredito que todos aqui, eu creio que já ouviram falar. Nós estamos aqui falando neste momento, nesta palavra, sobre a segunda praga, a praga das rãs. Faraó de coração duro. A missão ali de Moisés era libertar o povo de Deus. E ele foi. E diante de Faraó, a pergunta foi feita: o que queres? Eu farei a oração para que liberte os servos de Deus, para que retire as rãs do teu corpo, da tua casa, da tua terra. E Faraó, irmãos, aqui diz a palavra, respondeu no versículo 10, amanhã, olha a resposta de Faraó. Moisés deu a oportunidade para Faraó libertar o povo de Deus. Na verdade, aqui, ele poderia querer se livrar, lógico. Eu creio que Faraó queria se livrar o mais rápido possível. Mas coração duro. Ele preferiu dizer amanhã. E por que amanhã? Irmãos, dá para pensar nisso? Você já parou para pensar nessa resposta de Faraó? Amanhã. Ele já estava tenso, provavelmente nervoso, apavorado. Imagine só, rãs por todo lado. Se você ler aqui a palavra de Deus, falava que elas subiam em sua casa, no seu quarto, ela entrava nos fornos, em tudo, nas panelas. Irmãos, a invasão das rãs, eu não consigo nem imaginar. Rãs para todo lado. E este homem, chamado Faraó, teve coragem de responder para Moisés que amanhã ele iria pedir para Moisés orar para cessar essa praga. Que resposta nós podemos encontrar para dizer o que é isso? Para adiar, será? A resposta então aqui só tem uma: desobediência. Este homem, descaradamente ele está dizendo aqui: vou adiar porque não quero ser obediente. Será que o Senhor aqui hoje está falando com alguém? Irmãos, toda desobediência, ela adia a bênção. É algo muito sério. O Senhor está tratando conosco de algo muito sério. O Senhor, Ele poderia remover ali as rãs e a bênção ser decretada naquele lugar, no palácio, no Egito, em todas as terras, porque estava assolando toda a terra. Mas ele preferiu dizer amanhã.
Então, diante disso, nós percebemos que Moisés estava ali fazendo a sua missão. Se quiser ser livre, obedeça. Se não, você pode arcar com as consequências. E o Senhor, Ele nos fala essa noite. Quantas vezes nós queremos o alívio das perturbações, o alívio das tempestades, o alívio das tormentas, mas queremos um alívio imediato, rápido. Porque quando vem a bonança, ou quando o alívio acontece, rapidamente vem o esquecimento e voltamos novamente. Uma boa parte, assim como o Faraó. Ele queria estar livre daquele tormento todo, mas quando passava, ele voltava a se arrepender. E não permitia a liberdade do povo de Deus. Será que nós estamos agindo dessa forma? Porque tem coisas que têm perturbado o nosso coração. E nós às vezes pensamos que já está resolvido. Nós achamos que já está decretado. Sim, tudo bem. É para perdoar, eu perdoo. Sim, é para deixar esse mau costume, eu vou deixar. Mas hora ou outra eu estou novamente fazendo a mesma coisa. Será que eu não estou aí fazendo a mesma coisa que Faraó? Essa resposta inesperada que Faraó deu amanhã. Será que foi apenas uma palavra ou realmente foi algo que fez ele não receber a bênção e atrasar a bênção e ter que realmente voltar lá atrás na fila? E muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós podemos ver que muitas vezes nós fazemos isso. Veja bem, o ser humano ele costuma preferir muitas vezes estar na zona de conforto do que mudar. Muitas vezes é mais fácil a gente continuar naquele vício, naquele ciclo vicioso, do que realmente obedecer a palavra de Deus. Primeiro, porque não tem ninguém vendo. Depois, eu deixo para amanhã. Amanhã eu perdoo. Amanhã eu mudo. Amanhã eu falo. E vou deixando para depois. Vou deixando para depois. E Faraó fez exatamente isso. Ele não queria abrir o controle da situação. Abrir mão. Porque ali ele tinha o controle do palácio. Ele tinha o controle dos servos, ele tinha o controle dos escravos, que era o povo de Deus. Então abrir mão do controle dói, não é verdade? Ser quebrado dói. E o orgulho doía, fazia doer, machucava muito o coração de Faraó. Mas podem perceber aqui, quando ele disse amanhã, era a segunda praga, irmãos. Ele passou por outras, o Egito passou por várias pragas, eram 10 pragas. Vejam bem, praga de sangue, água que se transformou em sangue foi a primeira. Já na primeira, irmãos, talvez eu e você poderíamos pensar, já era a primeira para realmente abrir mão e deixar ir. Já que Deus está enviando essas pragas, eu não vou esperar a segunda. E nem a terceira, muito menos a quarta. Mas foram 10. Mas será que dá para ficar realmente apontando e dizendo que, é só o Faraó. É só o Faraó. É só o espírito de Faraó. Será que eu não faria isso? É perder o controle. Ele não queria perder o controle. Será que muitas vezes, com medo de perder o controle, eu também não fico apegada, querendo
fazer valer a minha palavra, a minha voz, o meu comando, na minha casa, no meu trabalho, por onde quer que eu ande. Eu não vou abrir mão. O que eu falo está certo. Não volto atrás nas minhas decisões. O Senhor está falando conosco hoje, irmãos. Voltar atrás é uma questão de honra para o Senhor. O filho dele volta atrás, sim, quando é ele que está falando, e é Deus que está falando conosco. É Deus que está falando conosco. Não deixe para amanhã. Faraó respondeu: amanhã. E olha quantas vieram. A terceira, depois das rãs, piolhos. Imagine só, irmãos, piolhos. Toda a terra, todo o Egito perdido de piolhos e mosquitos. E depois moscas. E depois outras pragas. Pestes dos animais. Pestes, animais morrendo. E úlceras no corpo, aquelas bolhas, úlceras, feridas. E Faraó continuava ali. Lembra que ele respondeu na segunda praga? O que ele respondeu, irmãos? Amanhã. O que nós aprendemos, irmãos, com isso? Não deixe para amanhã. O Senhor, Ele está nos falando hoje. Vamos obedecer. A desobediência levou a catástrofes, levou a tantas destruições, levou a tantas pestes, tantas pragas. E não ficou só por aí, granizos, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. Mas nós estamos hoje falando da segunda praga. A segunda praga, e ele não abriu mão. Que resposta é essa? Amanhã. Será que nós também não falamos isso? Será que muitas vezes eu não falo, amanhã eu faço, amanhã eu respondo? E aí será tarde demais, muitas vezes, não é? Quantas vezes nós deixamos para amanhã, e o amanhã não aconteceu, não deu tempo? Pedir perdão, irmãos. O Senhor está falando hoje. Era o que Faraó deveria ter feito. Era o mínimo que ele deveria ter feito, abrir as portas do Egito e dizer, vá, ou melhor, vão. Era o povo de Deus. Ele estava mexendo com o povo de Deus. E será que essa pessoa que você não quer perdoar, ela é a menina dos olhos de Deus? Ela é amada do Senhor. Assim como você é a amada do Senhor e é o amado do Senhor. Mas o Senhor ama esta vida. Será que eu estou prejudicando essa pessoa se eu não a perdoo? Não. Você está sendo prejudicado ou prejudicada. Você está prejudicando a tua casa. Você está prejudicando tudo o que o Senhor colocou em tuas mãos. Os teus bens, a tua família. Faraó foi prejudicado, irmãos. Tudo que pertencia a ele perdeu. Ele foi prejudicado, porque o coração era duro. Ele não voltava atrás, porque ele não queria perder o controle. Era o orgulho que ele tinha. E ele disse, amanhã, o amanhã poderá não chegar. O amanhã poderá ser tarde demais. Sabe quem trabalha com o amanhã? Satanás trabalha com o amanhã. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, que trabalha na minha vida e trabalha na tua vida,
Ele trabalha com o hoje. A Santíssima Trindade trabalha com o hoje. Aleluia! Todos os que realmente se revestiram com o poder de Deus, viram a glória do Senhor quando trabalharam, quando viram, quando deram crédito para o hoje. Hoje, aleluia, o Senhor Jesus respondeu. Ainda hoje, Jesus Cristo respondeu para o ladrão da cruz. Aleluia! Ainda hoje, nos veremos na casa do Pai. Aleluia! Ele respondeu ainda hoje. Ele não falou amanhã, nem depois da manhã, nem a semana que vem. Ele respondeu hoje. Aleluia! O Bartimeu lançou a capa dele na hora, no hoje. Ele não deixou para tirar a capa amanhã, nem depois da manhã, nem segunda-feira, nem outro dia. Foi hoje, foi naquele dia, quando ele ouviu o barulho, o tumulto, as pessoas passando, ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia, aleluia. E ele se despiu, ele tirou a capa e jogou a capa no solo, porque aquela capa representava um rótulo de dependência dos outros. Aquela capa representava cegueira. E ele se despiu, tirou aquela capa, mas foi o hoje, foi naquela hora. Ele não deixou para tirar depois do milagre. Ele tirou antes do milagre. Aleluia! E é o que o Senhor Jesus quer essa noite, que olhemos para o hoje de Jesus, porque Jesus está aqui agora, hoje. Aleluia! Ele está aqui. Eu creio que Ele está aqui para te abraçar, para te acolher, para te abraçar e te dar forças onde você está fraco. Sabe aquela fraqueza que está difícil para deixar o vício? Sabe? Ele conhece, mas Ele vai te ajudar. Não deixe para amanhã, faça hoje. É hoje. Não faça como Faraó. Entregue ao Senhor hoje. Ele vai te ajudar. Aleluia. É hoje. É hoje. Aleluia. É hoje que temos que perdoar. É hoje que temos que abandonar os costumes, os péssimos costumes. É hoje que nós temos que querer resolver os relacionamentos conjugais, mas relacionamentos sociais também, de amizade, laços que foram cortados por palavras malditas, por questões aí banais que o diabo movimentou. Mas saiba que quem cuida da tua vida e quem reina na tua vida não é Faraó, é o Senhor. Aleluia! É Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! É Jesus. Jesus. O povo de Deus nunca teve Faraó como seu rei. Moisés, por mais que ele tenha sido retirado do seu povo, dos hebreus, ele sempre teve seu coração ligado ao povo hebreu. E é isso, irmãos. Nós precisamos estar ligados a Jesus, ao nosso querido Jesus que está aqui essa noite, para nos ajudar a sermos obedientes. Aleluia! O Senhor nos ajuda, irmãos. E a hora é essa. Essa é a hora da obediência. É melhor obedecer do que depois se sacrificar. O sacrifício quem fez foi Jesus na cruz. Eu não preciso ficar fazendo sacrifícios hoje.
Eu só tenho que me entregar a Ele. Ele é o sacrifício. Ele venceu a morte. Ele fez todo o sacrifício na cruz do Calvário. Por que eu tenho que ficar levando para o meu coração e endurecendo o meu coração como o coração de Faraó? À medida que eu vou deixando para amanhã, o meu coração vai endurecendo. Cada dia que eu deixo para amanhã, o meu coração vai endurecendo, endurecendo. E cada momento que o meu coração endurece, ele vai se esfriando e se distanciando do Senhor. E se distanciar do Senhor, irmãos, é se aproximar de uma morte, de um lugar onde não foi criado para nós. O inferno não foi criado para nós. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Mas não terá outro lugar para se direcionar as almas que não se renderem aos pés do Senhor Jesus. E Ele nos dá as medidas, toda a proporção de tudo que tem que ser feito. Ele nos ensina, Ele não nos deixa abandonados e sem orientação. Eis que temos a palavra, e a palavra é amar uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então esse é o mandamento, amém? Então se eu estou seguindo o mandamento, por que eu vou adiar? Por que eu vou adiar? É claro aqui, é óbvio aqui, que Faraó não amava o próximo como a si mesmo. Ele se amava, mas ele não amava o próximo. Ele não via no próximo a imagem de Deus e semelhança de Deus. Por isso ele preferia adiar para amanhã. Por isso ele preferia castigar. Por isso ele preferia adiar o perdão. Mas o Senhor, Ele tem outras coisas para nos dizer ainda. Quanto mais adiamos, mais nos endurecemos, mas o Senhor é misericordioso, irmãos. E Ele está aqui para não deixar o meu coração e o seu endurecer. Ele vem aqui para nos lembrar que o seu Filho Jesus Cristo morreu na cruz para que isso não acontecesse. Ele vem aqui para te dizer: ei, por que você está se sacrificando e carregando essa cruz tão pesada? Largue essa cruz, meu filho, e siga-me. Siga-me. Meu jugo é suave e leve. Deite sua cabeça no travesseiro e durma. Deitei-me e logo repousei, dormi. Repousei. É assim que o Senhor nos quer, tendo sonos tranquilos. O Senhor nos quer refrigério de alma. Ele quer isso. Por isso Ele nos convidou aqui. E a palavra do Senhor em Hebreus, se puderem abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Glória a Deus. Hebreus 3. E o versículo 15. Glória a Deus. Nosso Deus é perfeito, maravilhoso. E Ele continua falando aos nossos corações, aleluia. Confiar no Senhor em todo tempo e em todo lugar. E louvar ao Senhor em todo tempo e em todo lugar. Hebreus 3, versículo 15. Glórias ao Senhor. E Ele ainda continua falando no hoje, aleluia. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Aleluia. Glória a Deus.
Irmãos, é o Espírito de Deus falando. Olha aí, se te provocaram, não endureçais o coração. O Senhor está falando hoje. O que foi, passou. Aleluia. O Senhor está refazendo a tua vida. Eis que nova vida você é. Coisas novas Ele está fazendo na tua vida hoje. Hoje, é agora. Olha que lindo o nosso Deus. Enquanto se diz hoje, você tem ouvido? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Se ouvirdes a sua voz, a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações como na provocação. Na provocação. Mas o Senhor tem a voz de trovão, mas é suave. É a voz que quebranta. O Senhor está quebrantando corações. Não queira que o alívio seja só imediato e daqui a pouco volta atrás. Não. O alívio tem que ser duradouro. Alívio para sempre. O alívio para sempre. Se Faraó tivesse não endurecido, se ele não tivesse endurecido o coração, as demais pragas não teriam assolado o povo do Egito, os egípcios. Vejam bem, vejam só como falta sabedoria. Nosso Deus é sábio e Ele quer que sejamos sábios como Ele. Se o meu pai é sábio e eu sou filha, o que nós teremos? Sabedoria, irmãos. Se não tem peça como o rei Salomão, ele pediu e recebeu, aleluia. Se você ficar parado e não pedir, não vai receber. Peça sabedoria, amém? Você já pediu? Já? Peça mais, porque às vezes tem pessoas que ainda não está o suficiente ainda, porque essa sabedoria, esse coração quebrantado, só tem quem tem sabedoria, amém? Porque Deus é sábio, aleluia. E o terceiro ponto, Deus deseja mais do que aliviar dor, muito mais. Ele quer transformar a sua vida, e não como Faraó. Faraó, ele queria se livrar da rã, mas não queria a libertação. E muitas vezes nós conversamos com pessoas lá fora. A pessoa quer se livrar. Eu quero me livrar da pobreza, eu quero me livrar do vício, eu quero me livrar. Mas a hora que fala, e se libertar? Por quê? Na verdade, as rãs, Faraó queria o quê? Ele queria o alívio. Ele queria o alívio das rãs. Tira essas rãs. Mas libertar o povo ele não queria. Existe uma diferença, alívio ou libertação. E muitas pessoas querem só o alívio, no dia seguinte voltam. É porque não querem ser libertos. Se você quer ser liberto, busque ao Senhor com toda a fé e se posicione. Qual era o posicionamento de Faraó, então? Obedecer. Ele deveria ter o quê? Nós sabemos disso. Obedecer. Se é Deus que está falando, se Deus fala com você, Moisés, então podem ir. Mas não. Faltou sabedoria. Ele só queria o alívio. Ele não queria se render. Você quer se render aos pés do Senhor? Eu quero. Eu quero. Eu quero me render porque eu quero salvação. E rendição, salvação, eu só tenho por intermédio do Senhor Jesus. Aleluia! Não tem outro caminho. E se eu quero Jesus, eu preciso me render a Ele. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, podem até perceber que quando lá no finalzinho, quando foi a morte do primogênito, quando ele abriu mão e o povo saiu, e aí quando ele voltou atrás, ele
o povo os egípcios que foram atrás, quando o Senhor estava com Deus, o Senhor estava com o povo dele, não estava com os hebreus? Abriu o mar vermelho, o povo de Deus passou, amém? Eles viram atrás, vinha o exército de Faraó, na frente o mar vermelho, dos lados as montanhas, mas Deus maravilhoso abriu o mar, amém? O povo passou em terra seca, passaram. Aí então o povo, os soldados egípcios falaram, agora nós vamos passar também. Quando eles foram, o mar se fechou, porque Faraó se arrependeu de novo. Então ele não se rendia aos pés do Senhor Deus. Irmãos, é sério, não é a história da carochinha, é a palavra de Deus que está sendo proclamada, que está sendo dita. Creia, creia, siga em frente, não volte atrás. Ouça o que o Espírito de Deus está dizendo. É hoje. Hoje é dia de salvação. Assim como Jesus disse, Zaqueu, ainda hoje, aleluia, eu quero estar na tua casa, ou hoje, aleluia. Irmãos, Jesus trabalha com hoje, Deus é hoje. E aí Jesus foi aquele dia, hoje, na casa de Zaqueu. Chegando lá, conversou com Jesus, Zaqueu, e tocou no coração de Zaqueu. Zaqueu abriu lá o seu cofre, tirou tudo e falou, Senhor, eu quero restituir todos aqueles que eu defraudei, vou devolver. E aí o Senhor respondeu, hoje houve salvação nessa casa, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, nosso Deus é o hoje, aleluia, obrigada, Senhor. Satanás trabalha com o amanhã, falando que deixa para amanhã, mas Deus é o hoje, irmãos, é o hoje. Essa historinha, amanhã eu mudo, amanhã eu perdoo, amanhã eu faço, amanhã eu mudo, para com isso, muda hoje, em nome de Jesus. Vamos orar, aleluia, vamos orar agora. E eu creio que o Senhor, Ele vai trabalhar. O diabo, ele trabalha muito ali, querendo nos afastar de adorar a Deus. Mas o Senhor, Ele está aqui hoje. E Ele está, aleluia. A pergunta que Moisés fez para Faraó, continua ecoando aos nossos corações. E o momento é hoje. Quando você quer que Deus intervenha na sua vida? Deus está perguntando hoje. Agora, quando que você quer que Deus intervenha na sua causa? Quando? Responda para Ele aí no seu íntimo, no seu coração. Quando? Responda. Hoje, Senhor. Quando que você quer? É hoje, Pai. É hoje. Aleluia. Glória a Deus. Esqueça esse negócio de falar amanhã. A resposta amanhã, não. Eu espero que vocês, que a igreja, eu espero que respondam hoje, porque em nome de Jesus, o amanhã eu sei que pertence a Deus, é a palavra, mas a resposta que o Senhor Jesus quer hoje é que nós respondamos hoje. Eu quero a intervenção de Deus hoje. Eu quero a intervenção de Deus hoje. E nós vamos orar, irmãos. Vamos orar pela vida de cada um. Vamos orar para que o Senhor venha trazer essa transformação genuína em nossos corações, para mudança de vida, para mudança, porque nós precisamos ter os propósitos, estar alinhados com os propósitos de Deus. Às vezes aquilo que eu tinha pensado, que eu vinha pensando, não estão em conformidade com Deus. E Ele está mostrando hoje para cada um de nós o que Ele quer verdadeiramente. O que Ele quer é o hoje, é o que eu
que eu mude de vida hoje, que eu mude meu coração hoje. Aleluia. Oremos, irmãos. Intercedamos agora pelos nossos irmãos lá da Venezuela, e tudo que está acontecendo, os terremotos, quantas famílias atingidas. Vamos interceder. Gostaria que os irmãos viessem, os pastores, também para nós orarmos e interceder por eles.